Abra sua Bíblia comigo, meu querido, em Juízes, capítulo 6, do versículo 11 em diante. Se você quiser tomar o seu lugar, esteja à vontade. Se você não trouxe a sua Bíblia, nós vamos colocar no telão e você pode acompanhar a leitura conosco. Queremos dar as boas-vindas a todos os que estão conectados conosco no canal do Mevan Global. Que você seja abençoado na sua casa, na sua vida, na sua família. Amém? Nos diz assim o texto: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Repita comigo: o Senhor é contigo, homem valoroso. Olhe para a pessoa que está ao seu lado, dá uma sacudida nela e diga assim: o Senhor é contigo. E continuando no versículo 13 diz assim: mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é realmente conosco, por que é que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não lhe enviei eu? E ele lhe disse: ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. E ele disse: se agora eu tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal para que tu fales comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente, e ponha perante ti. E disse: eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão, e preparou um cabrito, e pães ázimos, e uma efa de farinha. A carne pôs num cesto, e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os pães ázimos, e põe-nos sobre a penha, e derrama-lhe o caldo. E assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne com os pães ázimos. Então subiu o fogo da penha, e consumiu a carne e os pães ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: ah, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e chamou-lhe: o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos abiezritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor o teu Deus um altar do cume deste lugar forte, no lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo à noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque estava ao pé dele, cortado, e o segundo boi foi oferecido no altar que for edificado. E uns aos outros disseram: quem fez essa coisa? E esquadrinhando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, ele fez essa coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho, para que não morra, pois ele derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que puseram-se contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-los-eis vós?
Qualquer que por ele contender ainda essa manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Por isso, naquele dia, o chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. Até aqui. Curve sua cabeça. Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber. Espírito Santo da profecia, nós invocamos a tua ação no nosso coração nesta manhã. Clamamos por uma ação no nosso espírito, na nossa mente, que nos faça encontrar a verdade. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Deixa eu contextualizar Juízes 6 e 3, para que fique um pouquinho de forma mais clara para vocês. A Bíblia diz que sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, que também eram do Oriente, contra eles subiam. E veja que o povo, ele estava justamente na terra prometida. Então, quando você enxerga os amalequitas e os midianitas indo contra o povo de Deus e ceifando o fruto da terra, você percebe que isso é contraditório, é totalmente contrário à palavra que foi liberada sobre a vida de Josué e sobre o povo hebreu que estava agora dominando esse lugar da promessa, o lugar de delícias, o lugar de plenitude, o lugar em que nós encontramos uma finalidade, uma razão e um propósito para viver, um lugar onde nós encontramos um sentido para existir, um lugar onde nós nos sentimos completos no Senhor. E nós vimos aqui dois arquétipos, duas figuras, os amalequitas e os midianitas, indo contra o povo de Deus e saqueando aquilo que eles estavam gerando com a terra que Deus havia prometido que manaria leite e mel. E o negócio é tão sério que diz que eles não deixavam mantimento, ou seja, Deus tinha tirado aquele povo do Egito, Deus tinha tirado eles da escravidão, de um lugar, de uma mentalidade escravagista, faraônica, perturbada, e Deus havia os colocado numa terra prometida, que Deus agora os liberou para desfrutarem de um ambiente de plenitude contra os inimigos de Deus. E até mesmo o sustento mais simples era arrancado das suas mãos. E por conta de não ouvir a Deus e obedecer, repita comigo, ouvir e obedecer. Uma das piores coisas que um ser humano, que um cristão pode fazer na sua trajetória, é justamente parar de ouvir o céu e parar de obedecer à eternidade. Quando nós fechamos os nossos ouvidos para o conselho de Deus, e quando nós somos de dura cerviz, teimosos, rixosos, soberbos, orgulhosos, e tomamos as rédeas da nossa vida, fazendo as coisas do nosso jeito, no nosso tempo, desobedecendo a voz de Deus, então nós somos saqueados. E a Bíblia diz que por 7 anos eles foram entregues nas mãos dos midianitas e amalequitas. O arquétipo, a simbologia da profanação e da carnalidade. Todo líder, todo pastor, todo homem e toda mulher de Deus que para de ouvir e obedecer às ordens expressas da eternidade, ele se desconecta de uma orientação divina e ele cai num ambiente de profanação e de carnalidade. E Deus, ele começa a entregar esse povo então nas mãos do inimigo. Por quê? Porque esse povo começa a caminhar em desobediência e fecha os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus. E qual é o grande problema disso? Meu irmão, eu não sei quanto você, mas você pode ser a pessoa mais calma, mais tranquila, mais passiva do mundo. Mas vai que alguém mexa com um filho seu para ver o leão e a leoa que se levanta aí dentro. Porque nós temos dentro de nós esse mesmo instinto divino de proteção, onde Deus, ele guarda os seus filhos. Então, você começa a perceber que o povo
mesmo caminhando em desobediência, mesmo caminhando a não ouvir mais a voz de Deus, os filhos dessa geração, que era para estar vivendo uma vida abundante, começam a pagar as duras penas, as consequências das escolhas dos seus pais. Quando nós, como pais espirituais, não vigiamos em relação às nossas atitudes, não vigiamos em relação aos nossos comportamentos, não vigiamos em relação à nossa conduta, os nossos filhos espirituais acabam sendo escravizados pela profanação e pela carnalidade. Aqueles filhos se tornaram escravos, e eles começaram a escavar cavernas como esconderijos nas montanhas. Os seus filhos são filhos ilustres, foram chamados para transformar essa geração. São homens e mulheres que foram levantados por Deus com uma palavra redentiva, que vai trazer uma mudança radical em todas as áreas sociais. Os seus filhos não foram chamados como escravos, para construírem cavernas nas montanhas e viverem escondidos, apáticos, escravizados pela profanação e pela carnalidade, não. O povo ter empobrecido, os amalequitas e os midianitas terem roubado a colheita, os animais e as fazendas, não significava nada diante do fato de eles estarem perdendo a sua linhagem, perdendo a sua geração. E a Bíblia diz que eles eram como gafanhotos. A profecia diz que eles eram como uma tempestade de areia, que por onde eles passavam, eles causavam exatamente um movimento de destruição. E essa voz profética, ela foi liberada nesse tempo, declarando que Deus os havia tirado do Egito para viver uma vida diferente, mas não para viver essa vida que eles estavam experimentando. Por isso, ouvir e obedecer as instruções de Deus, andar debaixo do governo do reino dos céus, ainda é o melhor caminho para um homem e uma mulher que exerce paternidade espiritual no corpo de Cristo. Senão, de outra forma, você vai estar debaixo dos deuses amorreus. A palavra amorreu, ela vem do originário amorru, que significa exaltado, soberbo ou orgulhoso. Quando nós deixamos esse lugar entrar no nosso coração, infelizmente, a nossa geração, ela começa a padecer. E eu quero continuar esse texto lendo com vocês algumas partes e aplicando na nossa vida, na nossa rotina cotidiana como líderes espirituais. O versículo 11 diz assim: então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiesrita, e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Repita assim comigo: carvalho. Profeticamente, todas as vezes que a Bíblia trouxer a palavra carvalho, se referenciando a essa árvore, ela vai estar falando de uma linhagem familiar, porque carvalho é uma árvore centenária que ela simboliza a longevidade e a resistência. E dentro da cultura judaica, ela é considerada sagrada por conta da sua robustez, que vai enfrentando o tempo, que vai enfrentando as diferentes estações, que vai suportando os diferentes climas. E quanto mais o tempo passa, mais resistente ela fica. E Deus estava comunicando algo diferente com Gideão. O carvalho ficava em Ofra, e a palavra Ofra significa solo fértil ou solo de reprodução, ou seja, é a mesma palavra usada para útero. Deus estava falando com Gideão acerca de uma geração que precisava se desligar de uma paternidade que já não ouvia mais Deus e que já não obedecia mais os seus ensinamentos. Além desse texto fazer menção ao carvalho, faz menção também a Joás, que era o pai de Gideão, o abiesrita, que era descendente da tribo de Manassés. E se você voltar um pouco, você vai lembrar que a palavra Manassés significa aquele
que me faz esquecer. Quem é da tribo de Manassés precisa ter essa liberdade no espírito para se desconectar de pessoas e lugares, quebrar o nível de dependência emocional e entrar no lugar que Deus quer que você entre, no trilho que Deus quer que você caminhe. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, mas a paternidade espiritual que está sobre a sua vida, ela é totalmente reprovável, porque ela parou de ouvir a Deus, parou de obedecer ao Senhor, parou de andar em conformidade com a eternidade, e por conta disso os filhos espirituais estão padecendo como escravos. O papel profético aqui da tribo de Manassés vai ser sempre de levar os filhos de Deus até as extremidades da terra. Então, quando Deus fala com Gideão, não é sobre ele, é sobre um propósito maior do que ele. Nós achamos que ao nos convertermos, nós achamos que ao nascermos de novo da água e do Espírito, nós achamos que tendo uma carteirinha de membro de uma denominação institucionalizada, isso nos dá o direito de fazer com que Deus realize os nossos planos e desejos, fazer com que Deus realize o nosso propósito de vida. Deixa eu lhe dizer, quando você recebeu a Cristo, você abandonou a sua vida, o seu propósito, os seus planos, os seus desígnios, para abraçar algo macro, que está acima das suas expectativas, que está acima das suas possibilidades, que talvez para você seja algo utópico, algo improvável, algo impossível, mas que é algo que Ele liberou na eternidade e que já estava escrito no livro dele antes da fundação do mundo. Nós precisamos abandonar os nossos planos pessoais e abraçar o propósito que é maior do que as nossas vontades, do que as nossas dores, do que as nossas necessidades. Manassés era um ramo estendido. Manassés precisava alcançar as extremidades da terra, precisava levar o povo e a mensagem a todos, de todas as nações, e para isso Deus contaria com um homem, Gideão, o menor da sua casa, para que ele se posicionasse e se alinhasse. E a partir desse posicionamento e desse alinhamento, uma mudança completamente inusitada iria acontecer na sua geração. Mas existem alguns pontos aqui que eu gostaria de elucidar com você. Gideão, ele fala acerca dos laços culturais da nossa família espiritual. Muitas vezes nós não percebemos, mas nós herdamos dos nossos antepassados por conta de uma nostalgia, por conta de uma memória afetiva, por conta talvez de laços de alma, por conta de dívidas de gratidão. Nós vamos levando e sem pensar padrões que Deus já declarou que não servem mais para o lugar que Deus quer te confiar. Quantos me entendem? Por conta desses laços, nós ainda teimamos com Deus em permanecer com a mesma forma de pensar, com a mesma forma de agir, com a mesma forma de sentir, com a mesma maneira de viver, com a mesma consciência ultrapassada, com os mesmos valores e princípios que já não combinam com os valores e princípios do reino. E então essa visitação acontece para justamente desligar Gideão de todo laço de iniquidade que faz com que ele tenha um pacto familiar com uma cobertura espiritual que não caminha segundo os desígnios de Deus. Ele precisa se desligar da iniquidade e passar a se ligar ao trono da equidade. E é esse padrão que nos impede de nós vivermos a plenitude do Senhor para as nossas vidas. É esse padrão que nos reprova diariamente. É esse padrão que nos deixa de fora das promessas de Deus. Quantos de nós reclamamos que temos promessas incríveis, mas elas não se cumprem? Não se cumprem porque nos falta posicionamento. E a Bíblia diz que entrou Gideão, ele preparou o cabrito, os pães ázimos, uma oferta de farinha, a carne, pôs num cesto e o caldo numa panela.
tudo conforme os seus antepassados faziam, e trouxe debaixo do carvalho, lhe ofereceu. Porque antes dele, outros homens haviam feito da mesma maneira. E pasmem, aqueles que se prostravam diante dos falsos ídolos, dos falsos deuses, dos ídolos do coração, daqueles que estavam com o coração contaminado pela soberba, pelo orgulho, que tinham parado de ouvir a Deus e não estavam mais obedecendo a sua palavra, eles faziam exatamente a mesma entrega para os postes ídolos. Tanto que algumas traduções não vão falar que são bosques, vão falar que são postes ídolos, erigidos a um Deus falso. Deixa eu lhe dizer, Gideão aqui, ele faz exatamente conforme os devotos de Baal costumavam fazer para entregar as suas ofertas. Sabe por quê? Porque entra ano e sai ano e nós nos acostumamos a caminhar no mesmo trilho equivocado das antigas gerações, sem renovarmos a nossa consciência, sem renovarmos os nossos valores e sem renovarmos os nossos princípios. Estamos atados, amordaçados a uma velha prática de adoração. E a nossa espiritualidade é uma espiritualidade fácil, que é uma espiritualidade de senso comum. É aquilo que nós nos alimentamos talvez da internet, é aquilo que nós nos alimentamos talvez das heresias, é aquilo que nós nos alimentamos das falsas profecias, mas poucos de nós buscamos de Deus a orientação daquilo que é verdadeiramente fato real e daquilo que é mentiroso, porque às vezes nós estamos vivendo uma mentira como se ela fosse uma verdade de fato, e nós precisamos tirar a venda dos nossos olhos para enxergar que o estilo de vida que nós estamos levando não é o estilo de vida que Deus preparou para nós. Às vezes nós construímos uma vida linda, uma vida maravilhosa, um ministério abençoado, um ministério próspero, mas às vezes tudo isso está construído sob uma vida de tramas e de mentiras. Então o anjo, ele vem e ele faz completamente diferente daquilo que Gideão esperava. O anjo vem e ele consome a oferta que seria dada a ele conforme era dada a Baal. E Gideão ali, ele vê aquilo como um sinal. Ele diz: Deus está trabalhando de uma maneira diferente. Os céus estão se movimentando de uma maneira diferente. A eternidade está comunicando algo diferente. Eu é que estou ainda abraçado às velhas práticas. O céu, ele tem uma forma diferente de lidar com a terra. A eternidade tem uma maneira diferente de se manifestar aos filhos do reino. E nós precisamos abandonar as práticas humanistas e acessar lugares sobrenaturais em Deus para buscar quais são as orientações dele para essa temporada, para essa estação e para esse tempo. Está na hora de cada um de nós tomarmos uma decisão radical, de nós nos desconectarmos dessa antiga forma de movimentação pagã e abraçar o novo espírito, que é o espírito de vida e espírito de verdade, que é o Espírito Santo de Deus. Mas para nós vivermos o que Deus tem para as nossas vidas, nós vamos ter que inevitavelmente desfazer os vínculos de dependência. Talvez esses vínculos de dependência tenham começado lá atrás, na nossa matriz, lá atrás na nossa família. Talvez tenham começado lá atrás, com a figura do pai, figura da mãe, figura dos irmãos. E nós carregamos conosco rejeição, abandono, orfandade, coisas que já não eram mais para estar presentes na nossa vida. E isso tem servido para nós como uma pedra de tropeço, porque nós falamos tanto em paternidade de Deus, falamos tanto da revelação de Deus como Pai, e nós vivemos como órfãos, nós vivemos como abandonados, nós vivemos como rejeitados, porque nós não tivemos uma revelação plena desse grande amor.
Nós podemos pregar algo com uma forma apologética profunda, defendendo as Escrituras e com veemência. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: se eu der um texto bíblico para um bom advogado e ele subir nessa tribuna, nessa plataforma e liberar uma palavra sobre vocês, muitas pessoas vão se jogar aqui na frente, estagnadas pela presença da glória de Deus. Sabe por quê? Porque o dom é irrevogável. Essa pessoa, ela pode estar totalmente distanciada do coração de Deus, pode ser até um ateu, mas por conta da força da palavra, as pessoas se rendem. Então não importa só o que você fala, importa a coerência daquilo que você fala com aquilo que você vive. Importa a coerência daquilo que você fala com aquilo que você vive. Nós precisamos voltar a ser coerentes. Deus queria mudar a forma com que as pessoas enxergavam Gideão e que Gideão se enxergava. Tanto que antes ele é chamado de Gideão, guerreiro valioso. Por isso que o homem de Deus, o anjo do Senhor, ele chega para Gideão, o anjo do Senhor o chama de homem valoroso, que é justamente a tradução do seu nome, guerreiro valioso. Mas depois que todo esse cenário acontece, o seu nome diante daquela sociedade, daquela comunidade totalmente pervertida, distanciada, prostrada aos falsos ídolos, se tornou Jerubaal, aquele a quem Baal se opõe. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando você se levantar em autoridade debaixo de uma palavra de Deus, quando você estiver debaixo de uma palavra liberada da boca do Senhor, quando você estiver cheio da presença da glória de Deus, quando você se levantar contra os falsos ídolos, se alinhar e se posicionar com uma nova palavra, com novos princípios, com novos valores, com uma nova consciência, com um novo coração, deixa eu lhe dizer, você vai incomodar a idolatria deste mundo. Baal vai se levantar contra você, Baal vai se opor ao seu chamado, à sua vocação, o seu ministério. Talvez você diga: pastor, parece que não dá nada certo na comunidade que eu sirvo, que eu lidero. Parece que eu ando na contramão da sociedade. Eu estou fazendo coisas completamente disruptivas, diferentes. Às vezes eu acho que é fruto da minha imaginação. Não, deixe lhe dizer, isso é fruto de revelação. É o Espírito Santo da verdade fazendo com que você saia da mesmice e combata Baal, combata os falsos ídolos, derrube os falsos deuses. Então não se incomode, Baal vai se levantar. Não se incomode, Baal vai contender contra você. Então a nossa família espiritual e a nossa família natural, elas falam muito da nossa construção física, emocional e até espiritual. E quebrar essas alianças às vezes parece uma traição contra aqueles que tanto nos amaram, mas deixa eu voltar a lhe dizer: gratidão não gera escravidão. Alguém que te abençoou lá atrás não pode te prender por conta das coisas boas que fez para você. Alguém que te abençoou lá atrás precisa ser tão generoso, tão bondoso, tão liberal, que vai entender que você é livre no Senhor para fazer as suas próprias escolhas em Deus. E sabe por que eu estou lhe dizendo isso? Porque justamente quando um líder libera alguém de maneira espontânea, essa pessoa, ela tem a liberdade de honrar esse líder de uma forma verdadeira, fiel e honesta. É quando você já não deve mais nada para ninguém, quando você já não tem mais relacionamentos pautados em dívidas. Imagine a carga genética que nós carregamos. Você sabia que antes de nós tivemos aproximadamente 2048 decavós? E todas essas informações genéticas estão contidas no meu DNA, no seu cromossomo. E às vezes você não sabe por que você toma determinadas atitudes, por que a sua vida está no piloto automático, por que entra ano e sai ano e você cai na mesma situação, no mesmo problema, e você tem que lidar com os mesmos demônios, porque isso acaba virando um looping cíclico na sua vida, porque você não está lidando com a matriz, com a raiz de todas as maldições que você carrega.
Até mesmo a neurociência hoje explica exatamente isso. Então pense na quantidade de influências que nós recebemos durante toda a nossa vida espiritual e que foram construindo a nossa identidade como ministério. Nós não sabemos nem quem nós somos, nós temos dúvidas em relação à nossa identidade ministerial, nós não sabemos quem nós somos como indivíduos debaixo da glória de Deus. Por quê? Porque nós permitimos que essas influências destrutivas dos ídolos, dos deuses pagãos, da idolatria do coração, fosse nos modelando, e isso foi nos deformando com o tempo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se você está debaixo de uma liderança, de uma paternidade espiritual, se ela estiver debaixo de uma palavra de Deus, ouvindo e obedecendo à eternidade, você será transformado. Agora, se você estiver debaixo de uma paternidade espiritual desobediente e com os ouvidos obstruídos e com dura cerviz, isso vai te transtornar. Ou você é transformado ou você é transtornado. Por isso que nós vimos esses requintes acontecendo nas redes sociais, e nós não entendemos por que determinadas situações estão acontecendo na nossa vida. Entenda algo: os crentes da atualidade, do mundo pós-moderno, eles estão completamente perdidos. São pessoas antibíblicas, são pessoas anticristo, são pessoas anticruz, são pessoas antiverdade. Deixa eu lhe dizer uma coisa: algo que precisa ser buscado, há um lugar que nós precisamos mergulhar sem medo, numa profundidade muito maior, porque senão nós vamos continuar tendo a nossa vida espiritual modelada pelos deuses pagãos. É por isso que nós precisamos cair nas mãos do oleiro. Desce aqui e perceba, veja como o oleiro trabalha. Ele vai nos quebrar e nos esmiuçar e nos esmagar, mas Ele vai nos reconstruir novamente, segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Eu não estou dizendo para você que sair de determinados lugares, de abandonar determinadas lideranças, vai ser fácil. Vai ser altamente doloroso, você vai sentir dores na carne, você vai passar noites sem dormir, mas vai ser algo necessário, porque Deus está te desconectando de lugares que se prostram a Baal, para te conectar a lugares celestiais e eternos. Deus tem um lugar que Ele tem preparado para você, e Ele já tem colocado no seu coração. Sabe por quê? Porque Ele dá o querer e o realizar. Ele não despertaria em você um desejo falso. Não, Ele despertou em você um desejo verdadeiro. Por isso, caia nas mãos do oleiro. Permita que a imagem do oleiro seja refletida no vaso. O versículo 12 diz: então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem. Mas Gideão lhe respondeu: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E por que é feito de todas as tuas maravilhas que os nossos pais contavam, dizendo: não fez o Senhor nos subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Deus chama Gideão de homem valoroso, homem valioso, justamente no momento em que ele estava se enxergando como um nada diante daquela circunstância. Deus, Ele não relembra a sua identidade somente no momento das vitórias, dizendo: olha como eu sou contigo, como eu realizo os teus planos, como eu faço acontecer os teus sonhos, como eu dou aval para as suas decisões. Não. Deus, Ele faz questão de aparecer para você, para refrescar a sua memória sobre a sua verdadeira identidade, no momento em que você está sofrendo a maior dor e derrota da sua vida. Quando as circunstâncias contrárias, elas parecem te pressionar e te comprimir, é nesse momento que o Senhor chega para relembrar você da sua verdadeira essência, da sua verdadeira substância, que é ser parte com Ele de algo muito maior do que a sua dor. O propósito sempre será maior do que a dor. O destino profético que o Senhor desenhou para a sua vida sempre será maior do que a sua luta. Deixa eu lhe dizer, Deus está relembrando o significado do nome de Gideão.
E como é que ele devolve? Falando das circunstâncias ao derredor. Falando que as lutas, as perseguições, as injustiças, a calamidade, toda circunstância contrária que está sobre a vida dele é maior do que a voz de Deus. E isso às vezes acontece conosco. Quando a luta bate à nossa porta, quando a perseguição acontece, quando a injustiça vem, quando nós somos reprovados pela maioria das pessoas, quando as expectativas a nosso respeito acabam, é que o Senhor aparece. E Ele chega no momento para revelar quem nós somos nele. E nesse momento nós não deveríamos vir com justificativas, desculpas, apontando as circunstâncias, as lutas. Olha, Senhor, o Senhor tem coisas para mim, mas olha a minha família, olha os meus filhos, olha o ministério, olha a liderança, olha a rede social, olha a perseguição, olha a injustiça. Não. Olhe para a sua identidade. Olhe para o novo nome escrito no livro da vida. Olhe para a pedra branca que está na eternidade com o novo nome que foi escrito e que só sabe aquele que recebeu. Olhe para o desenho, para o projeto original que foi concebido no coração e no trono do Pai, quando Ele disse: façamos nós, e você foi feito. Por que nós respondemos com as circunstâncias que nós estamos vivenciando no momento? Quantas vezes Deus nos chama pelo nosso nome, que está escrito no livro da vida, e nós respondemos com as dificuldades, com as lutas, com os problemas, com as circunstâncias contrárias. Deixa eu trazer a luz do novo pacto aqui e lembrar do tanque de Betesda. O Senhor Jesus, quando Ele inquiriu aquele homem sobre o que ele queria que acontecesse, Ele poderia ter dito: eu quero ser curado, mas não, Ele ficou dando desculpas. O anjo vem e agita as águas, e quando eu vejo, todo mundo já pulou e eu fiquei de fora. Isso acontece há muitos anos. Deus está cansado das suas desculpas, Deus está cansado das suas justificativas. Está na hora de um posicionamento radical, de um alinhamento que vai transformar a sua vida. Pelo amor de Deus, eu não preguei nessa manhã para o seu coração em vão. Eu não estou servindo você à mesa de Cristo em vão. Se coube a mim trazer essa palavra para a sua vida, entenda: Deus não quer mais que você permaneça nesse ambiente de apatia. Deus tem algo novo para você. E quando aquilo que você construiu como projeto, você vê desmoronando, você acha que Deus não está com você. Não, Deus está dizendo: eu vou começar de novo. Quando você vê as portas fechadas, quando você vê as dificuldades, quando você vê os momentos difíceis, entenda uma coisa: você não está nas mãos do diabo, você está nas mãos do Deus Altíssimo. E se é Ele quem cuida de você, é Ele quem está promovendo essa situação difícil para te incomodar, para que você de uma vez por todas saia dessa letargia espiritual. Meu irmão, quem tem identidade em Deus, independente do momento que está vivendo, vai ter convicção de quem é no Senhor. Independente da situação que você está vivendo, você vai saber quem te chamou. Mas quem tem dúvida da sua real identidade, vai se deixar levar pelo estado e a situação que está transitando. Deixa eu lhe dizer uma coisa: você não é uma perseguição, você não é uma injustiça, você não é um esquecimento, você não é um abandono, você não é um problema, você não é uma doença, você não é uma tragédia, você não é uma falência, você não é uma luta, porque a sua identidade não está ligada no cronos, não está ligado naquilo que está acontecendo momentaneamente, porque essa breve e momentânea tribulação não se compara ao peso de glória que está por vir. Senhor, eu sei que Tu me amas. Senhor, eu sei que Tu me amas. Senhor, eu sei que Tu me amas. Senhor,
Repita assim comigo: Senhor, independente das circunstâncias, eu sei quem eu sou no seu coração, e eu sei que tu me amas. Ah, queridos, há pessoas que por mais tempo de igreja que tenham, por mais tempo e experiência de ministério que tenham, ainda continuam aprisionadas na sua própria história. Eu não sei se você já lidou com aquele tipo de pessoa que você queria enaltecer os pontos positivos que ela tinha, os pontos fortes, as qualidades, a origem dela em Deus, e você começa, é aquela pessoa, pastor Luiz, que o senhor acabou de dizer, que você não quer atender porque ela é chata, porque ela sempre vai falar do mesmo problema, e você diz: irmão, o Senhor é contigo, e ela diz: meu Deus, mas o meu problema é maior. Mas irmão, o Senhor tem promessa na sua vida, mas o Senhor não sabe o que eu passo. Irmã, mas o coração de Deus é contigo. Irmão, mas você não sabe a luta que eu estou enfrentando. A pessoa que está aprisionada na sua própria história, ela sempre vai encontrar pontos fortes contra a sua origem, que é Deus. E sabe o que acontece? Você deprecia, você diminui, você entra num vitimismo e se esconde atrás dos desafios da vida. Por conta dessas obras contrárias contra você, você acaba se ocultando daquilo que precisa ser vencido. Deixa eu lhe dizer, essa situação só vai passar na sua vida o dia que você se posicionar de forma verdadeira e enfrentar esse problema e ser radical, porque depois disso, a medida de glória que está te esperando, ela é muito maior do que o processo que você está vivendo. Esse é o desafio da sua vida. Quando nós estamos aprisionados na nossa própria história, nós contamos para nós mesmos uma história confusa sobre nós. Perceba que a confusão fazia parte da vida de Gideão. Como? É só observar. O camarada estava malhando trigo no lagar. Confusão. Malhar trigo era para ser feito na eira, enquanto o lagar é o ambiente de amassar as uvas. Quando você está fora do propósito, a sua vocação está completamente turva. Você não enxerga um palmo diante do seu nariz. Por isso que você vive de culto em culto buscando sentido. Por isso que você vive de aconselhamento em aconselhamento tentando entender a sua existência. Porque você está perdido em relação ao seu chamado, seu ministério, sua vocação. Está tudo confuso, parece que a vida foi colocada dentro de um liquidificador e ficou tudo junto e misturado. Por quê? Porque você está olhando mais para as circunstâncias do que para o propósito que Deus estabeleceu na sua vida. Sabe o que fez esse homem estar confuso? O medo. Repita assim comigo: o medo. E o medo denuncia que nós ainda não tivemos uma revelação do verdadeiro amor. Porque se o verdadeiro amor lança fora todo o medo, quando nós estamos no verdadeiro amor, que é Deus, o medo não tem poder contra nós. Nós não vamos viver confusos, nós não vamos viver perdidos. Era o medo de ser descoberto pelo inimigo. Era o medo também de passar uma vida toda fazendo o que os outros estavam fazendo, escavando cavernas nas montanhas. Ambas as situações que ele estava vivendo estavam completamente fora do destino profético que Deus havia desenhado para a vida dele. E muitas vezes nós estamos assim. Então o Senhor olhou para ele, versículo 14, e disse: vai nessa tua força. Dá uma sacudida pelo amor de Deus nessa pessoa que está ao seu lado e diga assim: vai nessa tua força, mas com gana, vai nessa tua força. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não vou para a guerra na força do apóstolo Luiz Hermínio, eu não vou para a guerra na força da pastora Esther, eu não vou para a guerra na força da pastora Luciana, do pastor Israel, do pastor Beto. Eu vou para a guerra na força que Ele colocou dentro de mim. Já existe uma força dentro de cada um de nós, e ela só precisa ser ativada por meio da fé.
Deus ele já impartiu com o seu Espírito tudo o que você precisa para você poder se movimentar apostólica e profeticamente nesse tempo. Então, diante das situações adversas, hoje o Senhor está dizendo: você tem o livre-arbítrio para quebrar os padrões que foram pré-estabelecidos antes de você e para mudar o curso da história. Entre num lugar diferente em Deus. Talvez se você buscar na sua linhagem, você não vai encontrar nenhum modelo inspirador que te impulsione a ir além. Mas quando nós paramos de olhar para a nossa linhagem e nós começamos a olhar para a nossa origem, começamos a entender que nós nascemos no trono da vida, nós vamos encontrar recursos escondidos dentro de nós que nem nós sabíamos que estava lá. Deixa eu lhe dizer, é no momento da perseguição, da pressão, da luta, da dor, quando as situações complicadas acontecem na sua vida, é que Deus te espreme para que coisas que você não sabe que carrega, dons, talentos, habilidades, capacidades, recursos, isso tudo começa a brotar como um rio de água viva, e você diz: meu Deus, isso estava dentro de mim o tempo inteiro e eu não sabia. Sim, porque o poder dele é latente, o poder dele é presente, o poder dele é eterno, o poder dele se manifesta na nossa fraqueza. O poder dele se manifesta na nossa fraqueza. Essa força que o anjo do Senhor, ele libera para Gideão, ela vem da palavra hebraica kuar, que significa o poder de ser firme. Põe a mão no seu coração e diga assim: eu preciso estar convicto, eu preciso buscar em Deus o poder de ser firme. Mas sabe o que acontece? Nós preferimos acreditar nas mentiras do diabo a nosso respeito. Nós preferimos acreditar e arrumar culpados e arranjarmos culpados para as nossas decisões. Nós preferimos dar justificativas e nós formalizamos uma historinha para contar, que na verdade nos tiram fora dos desafios e nós ficamos no mesmo nível raso que nós estávamos antes. Somente quando você for firme e convicto no propósito e no destino profético que Deus estabeleceu para a sua vida, e enfrentar os desafios que Deus está propondo e passar e transitar por eles, entendendo que são necessários, você vai subir um novo nível em Deus. Mas para subir um novo nível em Deus, você vai ter que morrer um novo nível para você mesmo. Você vai se deparar com coisas horrorosas dentro de você que você nem imaginava que estavam lá. Você vai se deparar com coisas terríveis, feias, nojentas que estavam dentro de ti e você nunca pensou que teria tido contato com elas, mas elas estavam lá. Porque nesse momento onde Deus te leva para um nível mais alto, Ele também te leva para um nível mais baixo. Porque Ele expurga o seu coração de todas as sujeiras que você traz da sua linhagem espiritual. Os teólogos contam que Gideão, ele era um homem de baixa estatura. E às vezes nós olhamos para as nossas possibilidades, nós olhamos para as nossas aptidões, nós olhamos para as nossas características, mas a verdadeira força de Deus, ela não está na exibição para o próximo, ela está no lugar secreto diante de Deus. O foco nunca deve ser mostrar a força que você carrega para os outros. O foco sempre deve ser você mostrar a sua fraqueza diante do Senhor. Porque quando você mostra, você começa a encontrar coragem para ser a pessoa que Deus te escolheu para ser. Mas sabe o que te impede de avançar? A dependência que você tem emocional das estruturas que você está encharcado e carregado. E aí, ao invés de viver uma independência integral no espírito, você vive uma dependência aprisionada na alma. Isso te prende.
E essa cultura aprendida, ela vai nos aprisionando numa cultura contrária ao projeto de Deus. Entenda, o projeto de Deus aqui era transformar, mudar a história de Israel. O projeto daqui era mudar a visão que as pessoas tinham acerca delas mesmas. Mas ele precisaria começar por quem? Por um único homem. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você é um funil geracional. Tudo que tinha que acontecer de pior na sua vizinhança, na sua família, na sua casa, aconteceu com você. E você se questiona, por que isso aconteceu comigo? É porque Deus te escolheu para ser um remidor geracional e para mudar a história da sua linhagem e da sua família. Só que você vai precisar ser corajoso. Entenda, o projeto de Deus é maior do que você mesmo. Você está achando que você está aprisionado nas suas próprias dores, nas suas próprias mazelas. Deixe de ser infantil, pare de mimimi. Saia desse lugar de fraqueza, onde você está se escondendo em cavernas nas montanhas. Você foi chamado para ser um filho ilustre. Deus está te chamando para viver algo diferente, mas Provérbios diz em 23:7, assim como o homem pensa na sua alma, assim ele é. Enquanto você continuar pensando o que o mundo diz que você é, enquanto você ficar pensando que aquilo que as pessoas dizem que você é, enquanto você ficar aprisionado na opinião alheia, você não vai eclodir para uma nova vida em Cristo. Versículo 15 diz assim, ele disse, Senhor meu, como eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Nós temos uma autoimagem espiritual distorcida, porque muitos falsos profetas passaram pela nossa vida e mataram os nossos dons, talentos e habilidades. E na verdade, deixa eu lhe dizer uma coisa, essas pessoas não mataram nada em você, porque isso ainda continua vivo, há uma força dentro de você. O que aconteceu é que você permitiu que isso entrasse na sua alma, na sua mente e no seu coração, e você acreditou nas mentiras de Satanás, por isso que você está bloqueado, travado, a sua vida não se desenvolve, porque nós mesmos é que boicotamos a nossa vida, nós mesmos é que autossabotamos o plano de Deus, nós mesmos é que temos uma visão negativa acerca de nós, e com o passar do tempo nós vamos travando o projeto de Deus para a nossa trajetória. Mas a minha família é a mais pobre. Pare de se enxergar como um clã. Mas a minha família é a tribo de Manassés que está esquecida. Não se enxergue como tribo. Eu sou o menor da casa do meu pai. Não se enxergue como um indivíduo. Se enxergue como um grande exército, mesmo que pequeno, que vá fazer grandes proezas. Nós às vezes temos histórias que não são nossas. E ele disse, se agora eu tenho achado graça diante dos teus olhos, dá-me um sinal que és tu que fala comigo. Por quê? Que se Deus já te chamou, se Deus já te vocacionou, se Deus já te deu uma identidade, se Deus já te mostrou uma nação, se Deus te mostrou o que deve ser feito, por que ainda você precisa de uma confirmação? Às vezes nós declaramos palavras achando que, Fábio, que elas são proféticas, na verdade elas são céticas. Escolha usar palavras proféticas e não palavras céticas. Você precisa entender que Deus já revelou ao seu coração uma palavra. Ele já usou profetas, ele já deu testemunho interior no seu coração de algo que você vai viver, ele já falou com você nas escrituras, e você ainda fica procurando mais um sinal para validar o que Deus te falou. Você vem para um café, você vai para uma imersão, você vai para um retiro, você vai para uma escola, você vai na irmã Maria que ora na sua cabeça, porque você quer que aquela pessoa confirme algo que Deus já está calejado de tanto falar para você. O
que Deus liberou sobre a sua vida é irrevogável e é intransferível. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que essa fraqueza de caráter espiritual acontece com a gente? Porque nós ainda somos dependentes da aprovação das pessoas, da aceitação das pessoas, da concordância das pessoas. Nós sabemos que a decisão que nós precisamos tomar, ela vai ter que ser radical. Mas por conta das nossas dependências, nós ainda ficamos esperando que alguém nos avalize, que alguém assine embaixo. Talvez essa necessidade de aprovação, ela está escondendo um medo dentro do seu coração de ser radical debaixo de uma palavra de Deus. Então, você não tem que culpar ninguém pela sua falta de fé. É você que não quer viver o que Deus te chamou para viver. Porque as maiores resistências estão dentro de nós. As maiores resistências estão dentro de nós. E aí você diz: não, mas o meu líder me ama tanto. O meu pastor me ama tanto. A minha denominação tem planos de carreira para o meu ministério. Não, ano que vem eu vou ser ungido. Ano que vem eu vou ser aprovado. Não, eu só estou resolvendo umas coisinhas na minha vida, mas eu sei que daqui a pouco vai dar certo. Você fica numa espera que nunca tem fim. Deixa eu te dizer uma coisa: só tem o poder de te causar mal quem tem acesso ao seu coração. E deixa eu lhe dizer uma coisa: às vezes tem pessoas que te causam mal mesmo te amando. Tem mãe que vai tirar foto e aparece a foto de um filho de 40 anos debaixo da saia. Você pode achar que essa mãe ama, mas na verdade essa mãe aprisiona. Talvez essa igreja que você tanto estima e que você acha que te ame, na verdade se tornou um cativeiro espiritual para você. Deus está te chamando para viver um nível de liberdade. Eu não sei quem tem mais de 40 aqui vai lembrar do desenho do Tiny Toons. Eu gostava muito de um personagem que era a Felícia. Vocês lembram disso? Para começar, ela tinha um lacinho. Com uma caveirinha, né? E sabe o que ela fazia? Ela amava tantos bichinhos que ela enforcava. Tem igreja que é Felícia, irmão. Ela te abraça tanto que ela te sufoca. Ela não te deixa crescer, não te deixa desenvolver, não te deixa ter as suas próprias experiências, não te deixa alcançar níveis de maturidade em Deus, não te deixa entrar em lugares novos em Cristo. Por quê? Porque ela está te oprimindo. Então, antes de dizer sim para Deus, Gideão teve que dizer não para uma nação. Para poder salvar aquela nação, ele teve que se desvincular dela. É aí que eu entendo o texto que diz que eu preciso ser livre de todos para servir a todos. É que na verdade a gente tem muita derrota acumulada, ao invés de ter muita unção reprimida. Deixa eu falar isso de novo para você. Se você contar a sua história, você tem mais derrota acumulada do que unção reprimida. Por quê? Porque a falta de liberdade, ela segura a unção que Deus derramou dentro da sua vida. E esse ambiente hostil, ele vai querer te engolir com duas estratégias: medo e culpa. São os requintes cruéis de Jezabel sempre. O controle vai te atacar pelo medo e a manipulação vai te atacar com culpa.
Ah, mas como é que eu vou cuidar do meu casamento? Como é que eu vou cuidar da minha família? Como é que eu vou cuidar do meu futuro? Ah, mas como é que eu vou me desenvolver no ministério? E se isso for tirado de mim, o que vai ser de mim? Meu irmão, ou você está na mão de uma instituição, ou você está na mão de Deus. Deus está te chamando para uma liberdade. Então não se torne refém das críticas, não se torne refém dos julgamentos, não se torne refém das opiniões. Porque se você cala a voz do adversário e deixa a voz de Deus te guiar, você vai fazer o que precisa ser feito e uma revolução na sua vida vai acontecer. Eu sei que você já está cansado de viver essa mesma vida medíocre de sempre. Eu sei que você já está cansado de viver essa vida de mesmice diária, rotineira, escrava. Mas Deus está esperando de você a decisão de mudar. E nós já estamos indo para o final. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal que é de teu pai, e corta os bosques que estão no pé dele. Olha aqui para mim. O capítulo continua assim: e edifica o Senhor, o teu Deus, um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. E toma o segundo boi e oferecerás um holocausto com a lenha que cortares do bosque ou dos postes ídolos. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fez o quê? À noite. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Há 2 tendências teológicas aqui. O primeiro de que o boi, que era o primeiro boi, Deus não queria porque ele já havia sido consagrado a Baal. Essa é uma corrente teológica aceitável. A segunda é muito mais aceitável. Deus pediu o segundo boi porque era o boi de 7 anos, que era justamente o tempo em que os midianitas e os amalequitas tinham feito com que o povo se tornasse escravo naquela nação. Quantos estão comigo? O que eu aprendo com isso? O boi representa o serviço. Você desenvolveu uma forma de funcionamento distorcida. Você desconhece qual dos 5 ministérios você faz parte. Você não está encaixado no sacerdócio de todos os santos. Você está dentro de uma igreja perdido em relação à sua identidade. Você não sabe quem você é como indivíduo. Você não permite que Deus toque em áreas vulneráveis do seu caráter para te refinar. Porque o seu serviço está contaminado. E eu aprendi uma coisa com o meu pastor. Se esse telefone tocou é para mim, diz que agora eu não posso porque eu estou pregando. Quando o Senhor falou com Moisés: estende a tua mão, e a mão estava limpa. Agora põe a mão sobre o teu coração, e ele colocou. E agora olha como está a sua mão, Moisés. E ele olhou e a mão estava leprosa. O Senhor estava dizendo: assim como está o seu coração, está o seu serviço. Se o seu coração está contaminado pela mágoa, ressentimento, culpa, medo, se você está travado espiritualmente, o seu serviço vai refletir exatamente, a sua movimentação vai refletir exatamente aquilo que o seu coração está vivendo com Deus. Mas por que o boi precisava ser o segundo boi de 7 anos? Porque a nossa entrega, ela vai ter que ser proporcional à nossa profanação. A sua renúncia vai ter que ser proporcional à sua profanação. E sabe o que acontece? Há muitas pessoas que passam anos trabalhando para a religião, debaixo de uma organização religiosa, evangélica, institucionalizada, obedecendo cegamente líderes impositivos, opressores, como escravos. E aí, quando elas são livres, esse é o grande problema de eu ministrar uma palavra como essa. Quando elas se veem livres, elas não sabem mais viver fora da genuína liberdade.
Porque elas não sabem mais honrar os seus líderes novos, elas não sabem mais como viver em liberdade em Cristo, elas não sabem mais viver com generosidade, porque antes tinha um envelope com os valores determinados que elas tinham que dizimar, então agora elas não dizimam mais. Antes elas eram obrigadas a ofertar para chegar num determinado limite de ofertas, para que a igreja pudesse se pagar, e hoje ela tem a oferta no bolso e ela não entrega. Ela antes se sujeitava a fazer qualquer coisa, porque ela queria aprovação, mas agora que ela é livre disso, quando o pastor faz uma convocação, ela não aparece. Porque as pessoas, elas não sabem lidar com a liberdade. Está aí. Está aí a internet, um lugar de diarreia mental. E não ri não, porque você também ajuda com os comentários. Você participa disso. Ah, eu sou contra o sistema, mas está lá. Eu não curto, mas eu olho. Eu não acompanho, eu não sigo, mas eu sei do que está se falando. Ah, a gente tem que estar atento. Meu irmão quer estar atento, assiste o canal Viva, que passa reprise de novela. Fofoca de artista. Eu imaginava que só no mundo tinha imprensa marrom. Descobri que a igreja tem também. E muitas vezes nós estamos compactuando com isso. Gente, pedir o boi, o segundo boi de 7 anos para aquele rapaz, era pedir a herança para o pai. Era assinar a sentença de morte. Porque uma herança que é pega antecipada faz você comer com porcos. Mas ele teve que fazer uma entrega que doesse. E por que o bosque? Porque o bosque, em outras traduções, são os postes ídolos. Os lugares onde os adoradores de Baal, os veneradores dos deuses estranhos, faziam as suas feitiçarias dedicadas aos deuses pagãos. Então ele está dizendo, corta esses bosques, esses postes ídolos, e usa como lenha para queimar o boi do teu pai. Ah, mas eu vou ser perseguido. Ah, mas eu vou ser caluniado. Ah, mas eu vou ser injustiçado. Aí eu te pergunto, quem te deu essa palavra? Ela surgiu no seu coração por conveniência, por necessidade? Ou você realmente está seguindo uma palavra que foi liberada da boca de Deus? Então, existem tradições que precisam ser quebradas, porque estão te abraçando e não são mais coerentes com a vida que Deus quer que você desfrute daqui para frente. Você vai ter que ter coragem para derrubar os altares que os seus pais estabeleceram aos falsos ídolos. E isso vai remover você de uma vez por todas da destruição da sua família. E eu não falo só da sua família, da sua casa, da sua esposa e dos seus filhos, embora essa seja a prioridade. Eu falo da família de Deus, eu falo da família espiritual. Há muitas igrejas sucumbindo, há muitas igrejas indo de ralo, há muitas igrejas se perdendo por conta de que não tem coragem de queimar os bois de 7 anos e não tem coragem de desmatar os bosques que são usados para idolatria. Você vai precisar de coragem, porque isso vai remover de vez por todas o opróbrio que você carrega das antigas gerações. Mas isso não trata apenas de derrubar um altar de um Deus pagão. Isso trata de você erguer um altar ao Deus verdadeiro. Deixe quem está fazendo um altar ao Deus pagão fazer um altar ao Deus pagão. Quem está se prostrando a Baal, que se prostre a Baal. Se eles conseguem tolerar que os seus filhos vão virar escravos e que vão construir cavernas nas montanhas para se esconder, que tolerem. Agora, quanto você e a sua casa sirva ao Senhor, porque essa foi a primeira palavra dada a Josué sobre aquela terra. Deus está pedindo que você sacrifique uma herança corruptível deixada pelos seus antepassados, para abraçar uma herança incorruptível que foi dada por Deus. Tinha que ser o segundo boi, porque ele tinha 7 anos, e porque a família havia sido destruída por 7 anos pelo Deus pagão. Tinha que ser o bosque de carvalhos,
justamente o lugar da influência geracional dos antepassados. Ali ele estabeleceu um lugar de adoração ao Senhor. Mas há uma coisa interessante aqui. Tem duas formas da gente fazer isso. Ou a gente vai fazer isso de dia, ou a gente vai fazer isso de noite. Ou você pode fazer isso durante o dia, debaixo da luz, de esclarecimento, de revelação, de entendimento, de iluminação. Ou você pode fazer isso da pior maneira, que é debaixo de densas trevas, sem enxergar um palmo diante dos seus olhos, num breu profundo. Deus está te chamando para sair desse lugar, e de qualquer maneira você vai ter que sair. Ou você vai sair de uma maneira limpa, leve, durante o dia, e enfrentar o que tiver que ser enfrentado. Ou você, por conta do medo do seu pai, vai ter que sair durante a noite, escondido, para fazer o que precisa ser feito. E aí mesmo, para encerrar, levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque estava de pé cortado, e o segundo boi havia sido oferecido, e naquele altar que for edificado, e uns aos outros diziam: quem fez essa coisa? Esquadrinhando e inquirindo, disseram: Gideão, filho de Joás, ele fez essa coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho, para que morra, pois ele derrubou o altar de Baal e cortou o bosque que estava de pé. Eles levantaram de madrugada. Por quê, gente? Porque os impositores, os perseguidores, os opressores, eles ficam na espreita, aguardando qualquer movimentação da sua parte, que dê sentido a uma verdadeira liberdade. E eles querem tolir aquilo que Deus te deu de graça, porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. E qualquer menção que você faça de pensar fora da caixa, de agir fora do quadrado, eles já estão à sua espreita, mesmo na madrugada. Ele quis fugir durante a noite, mas não deu certo. Eles viram que o bosque estava caído e que o boi havia sido ofertado como libação ao Senhor. Porque para fazer alguma coisa, porque para fazer o que precisa ser feito, para mudar a situação, não tem ninguém que vai te dar uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de coragem, uma palavra de convicção, uma palavra de certeza. Mas sempre vão haver curiosos, perseguidores, para te esquadrinhar, para te julgar falsamente, para te inquirir, desejar a sua morte. Por quê? Porque eles querem que o seu fim seja diferente. Tem gente que vive na prisão e quer levar os outros para viver dentro da prisão com ele. Tem gente que construiu uma gaiola de ouro, chama isso de ministério, jogou a chave para o lado de fora e botou um monte de gente para morar lá dentro com ele. Eu chamo essas pessoas não só de cativos espirituais, eu chamo essas pessoas de sequestradores espirituais. Porque eles sequestram homens e mulheres de Deus e colocam para viver debaixo de jugo, de dogmas humanos, que não fazem sentido porque são antibíblicos. Mas ali, naquele lugar, eu não preciso ter medo, eu não preciso sentir culpa. Então eu vou encontrando um puleiro confortável para eu me adequar. Mas quando você quebra esses padrões, não espere compreensão. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: quando você quebra o padrão, não espere compreensão. As nossas relações, elas interferem muito mais nas nossas escolhas do que a gente pode imaginar. E todas as nossas decisões, elas são reflexo da nossa construção emocional e espiritual. E aí estão pessoas que vão pensar, dizer, saber coisas a teu respeito o tempo inteiro. Vai ter gente que vai ter coisa para falar que nem existe. Vai ter gente para comentar coisa que nem vale a pena ser comentado, mas as pessoas vão falar.
Então não espere que quando você tomar uma posição radical, todos fiquem felizes, porque quando você se desvincular dessa estrutura caída, é bem capaz que ela vai cair também. Que todo mundo caia junto. E eu quero encerrar perguntando: você vai passar uma vida toda esperando alguém decidir por você? Você vai passar uma vida inteira esperando alguém resolver por você? Você vai passar uma vida inteira esperando alguém assumir por você? Tem pastor orando para o pai espiritual cair, para ele poder tomar o lugar. Tem pastor orando para o pai espiritual morrer, para ele poder definir a sua vida depois, porque ele não sabe o que vai acontecer. Queridos, infelizmente as pessoas à nossa volta, elas preferem viver como reféns dos demônios do que livres em Cristo. Porque há pessoas que se acostumaram a viver nessa maldição, se acostumaram com a miséria, se acostumaram com o estilo de vida corrompido, se acostumaram com o pecado, se acostumaram com a vida que Baal proporciona. E quando alguém se levanta para quebrar esse padrão, ele é tido como louco. Por quê? Porque você vai pensar diferente, agir diferente, viver diferente, e isso vai destoar dos demais. E as pessoas, elas vão permanecer presos nessa reprovação coletiva. Então, para você fazer o que você tem que fazer, você não pode concorrer com perdedores. Repita assim comigo: eu não posso me dar o direito de concorrer com perdedores. Queridos, não desça ao nível de quem se prostra aos ídolos. Não desça ao nível de quem se prostra a Baal. Porque na hora de romper em Deus, você vai se sentir distanciado da realidade do passado, vai dar uma saudade, uma nostalgia, um desejo de estar perto, mas é extremamente necessário que esses laços sejam rompidos, que esses cordões umbilicais sejam quebrados, cortados. E eu quero te dizer, se nessa manhã eu vou ser a tesoura, que eu seja a tesoura para cortar esse cordão na sua vida. Não leve uma herança maldita adiante. Isso pertence àqueles que vieram antes de você e não a você.